observação você vai adicionar aí. Aplica-se a lei brasileira, independentemente do agente ter sido condenado ou absolvido no estrangeiro. Beleza, show de bola. Então você tem aqui a primeira situação, extraterritorialidade incondicionada. Por quê? Incondicionada por quê? Porque não se exige condição para você aplicar a lei brasileira. Você tem essa previsão aí no parágrafo 1º do artigo 7º, dizendo o seguinte: você vai aplicar a lei brasileira independentemente do cara ter sido condenado ou absolvido no estrangeiro. Por isso se fala de extraterritorialidade incondicionada. Beleza. Agora vamos falar sobre a extraterritorialidade condicionada. Então você vai ter a extraterritorialidade condicionada no inciso 2 do artigo 7º. O inciso 2 do artigo 7º. Você vai ter aqui os crimes e aqui, artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal, a condição. Tá? Então você vai ter aqui o seguinte: os crimes aqueles que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada. Você vai ter essa situação aqui quando o cara praticar o crime dentro de uma aeronave ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada no estrangeiro. E lá ele não seja julgado. Então essa terceira situação é quando você tem um cara praticando o crime dentro de embarcação privada, propriedade brasileira, que ele pratica o crime no estrangeiro, e aí a competência seria do estrangeiro julgar, que ele praticou o crime no estrangeiro. Nessa situação, se o país estrangeiro não julga ele, o Brasil vai querer julgá-lo. E ele vai ser julgado como? Por força do artigo 7º, inciso 2 do Código Penal. E aí você vai ter uma situação do quê? Veja, por citar, tá? As questões elas gostam muito de cobrar o quê? Fazer uma mistura entre artigo 6º, artigo 5º e 7º. Justamente nesse fato aqui, tá? Por quê? Porque ele traz a mesma situação que tem no artigo 5º, parágrafo 1º, segunda parte. As embarcações ou aeronaves de propriedade privada, tá? Porque aí as embarcações ou aeronaves de propriedade privada brasileira, se ela estiver dentro do território brasileiro ou em alto mar, é extensão do território. Mas se estiver no estrangeiro, você não responde o agente pelo artigo 5º, você responde ele pelo quê? Artigo 7º, tá? E é isso que as questões gostam de trazer e abordar. E aqui eu elucidei bem as condições. As condições que o parágrafo 2º aborda para que o cara seja julgado no Você vai ter as condições. E aí o artigo 7º, parágrafo 2º, traz essas seguintes condições. O cara entrar no território brasileiro,
o agente precisa voltar ao Brasil, ele precisa voltar e entrar no território brasileiro, tá? Ser punível também no país. Ou seja, ser punível também no país em que ele cometeu o crime. Isso porque acontece muito nas situações em que você tem o crime de aborto. Veja, o crime de aborto, dizem aqui as grandes doutrinas, que é um crime que é aplicado muito à pessoa pobre, à mulher pobre. Por quê? Você pode até achar que é mentira, mas as mulheres ricas, elas não abortam no Brasil, elas abortam no estrangeiro, porque tem país que não se pune o aborto. E aí tem clínicas especializadas com todos os aparatos para o aborto. E aqui no Brasil você não tem clínicas especializadas e nem pode ter, porque aborto aqui é crime. E aí você tem o quê? Abortos clandestinos, né? E são feitos por quem? Por mulheres que não têm muitas condições. E aí você tem esses abortos clandestinos, além dela estar praticando o crime, ela ainda está colocando a vida dela em risco, né? Porque é feito totalmente de forma irregular, né? Então aí ela pode pegar uma infecção, uma doença, um monte de coisas. Ela precisa também ter uma seguinte condição. O crime está no rol daqueles autorizados à extradição, né? O Brasil pode invadir um país estrangeiro? Não, né, bicho? Então, como é que ele resolve trazer um agente para cá? Por meio de relações diplomáticas. Vai ele pedir a extradição do agente, o país tem que conceder essa extradição para ele poder trazer o agente para ser julgado no Brasil. Outro ponto interessante aqui, não ter sido absolvido ou condenado, não ter sido absolvido ou condenado no estrangeiro, né? E nem lá ter cumprido a pena. Isso por quê? É diferente, você já vai perceber, é diferente da incondicionada. Porque na incondicionada ele pode ter sido absolvido ou condenado, não importa, ele vai ser julgado no Brasil também. Já aqui na condicionada, se ele tiver sido absolvido ou tiver sido condenado e lá ele tiver cumprido pena, o Brasil não vai poder julgar ele novamente, tá? E aí, botar aqui a letra E, não incidir nenhuma causa extintivas de punibilidade. Causas extintivas de punibilidade, artigo 107 do Código Penal, onde traz um rol de causas extintivas, ou seja, o agente não ter sido perdoado, né, não ter tido prescrição, decadência, não ter incidido nenhuma dessas situações em que pode ocorrer a extinção de punibilidade, a perda do direito do Estado de punir o agente. E aí você tem essas situações. Seguindo, você entra numa terceira hipótese, que é a extraterritorialidade, o quê? Hipercondicionada. Então você vai ter uma extraterritorialidade hipercondicionada. Caralho, tá dando... A hipercondicionada está prevista onde? Você vai ter a previsão dessa hipercondicionada no artigo 7º parágrafo do Código Penal. E aí o artigo 7º parágrafo 3º do Código Penal, além dessas condições aqui, da condicionada, ainda trazem mais duas.
Você vai ter além das condições do parágrafo 2º, tem não foi pedida ou negada a extradição. E uma segunda, houve requisição do ministro da Justiça. E a gente encerra o assunto de lei, da eficácia da lei penal no espaço. E aí a gente vai tratar agora sobre conflitos aparentes de normas penais. Conflito aparente de normas penais. Vamos voltar aqui. Vamos tratar sobre conflito aparente de normas penais. Conflito aparente de normas penais é um assunto muito interessante. E também ele é explorado o tempo todinho. Mesmo que implicitamente, às vezes você acha que ele não está sendo cobrado, mas está. Por quê? Porque em muitas situações você tem um conflito entre normas em que esse conflito ele é tão somente aparente. Você tem 2 ou mais crimes, você tem uma situação em que um crime é absorvido por outro, uma situação que o cara pratica mais de uma conduta no mesmo contexto fático, o porquê ele só responde por um crime, o porquê um crime é absorvido por outro. Como é que você busca essas explicações? Você busca essas explicações por meio do conflito Você vai ter aí conflito aparente de normas penais. Acabei de falar que existe conflito em diversas situações. E aí esse conflito ele é solucionado por meio de princípios. Vocês resolvem conflitos aparentes de normas penais por meio de princípios que são específicos do assunto. Tá? Então você vai ter princípios específicos aqui. Princípios específicos do conflito aparente de normas penais. E para começar a falar sobre princípios, coloco o primeiro deles. Princípio da especialidade. Princípio da especialidade. Aqui você vai ter a situação em que vai existir um conflito entre uma norma geral e uma norma especial. O conflito entre a norma geral e a especial vale a especial. Toda vez que você vislumbrar no caso concreto que existe um conflito entre uma norma genérica e uma norma específica, vale o tipo específico. Artigo 12 do Código Penal. Então aqui você vai ter a previsão do artigo 12 do Código Penal, que traz a seguinte redação. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então você vai ter aqui, veja, a norma geral é sempre aplicada a um caso, salvo se uma lei especial tratar com maior nuance e dispuser de modo diverso. Bicho, eu não estou entendendo. Me dê um exemplo. Primeiro vocês anotaram, quem está anotando aí, você anotou que no princípio da especialidade, entre um conflito entre norma geral e norma especial, vale a especial? Show de bola. Então vamos lá. Então você vai ter o seguinte agora. Um exemplo, o crime de contrabando e o crime de tráfico de drogas. O crime de tráfico de drogas é um crime aparentemente recente. Não tanto mais comparado com a data que temos hoje, né? Mas é uma lei de 2006. Então, antes de 2006, todo mundo que transportava, que importava e exportava droga, respondia pelo crime de contrabando, tá? Quando surgiu o crime de tráfico de drogas, em 2006, com o advento da Lei 11.343 de 2006, no artigo 33, onde trouxe
várias condutas que tipificam e ela acrescenta uma situação específica. Substâncias ilícitas. E aí, vê só. O contrabando é um crime genérico, está previsto no Código Penal. O tráfico de drogas é um tipo específico. Por quê? Porque está previsto numa lei especial. Se o agente ele importa ou exporta substância ilícita, você vai perceber que, aparentemente, dá para você usar os dois crimes. Não é? Porque mercadoria é proibida e substância ilícita também é proibida. Como é que a gente resolve essa confusão aqui? Por meio do princípio da... Por quê? Porque você vai afastar a norma geral, que é o Código Penal, para aplicar a norma especial. Porque a norma especial trata com maior nuance, maior detalhe aquele crime específico. Então você responderá, a partir de 2006, pelo crime de tráfico de drogas. Tá? Então você tem um crime de tráfico de drogas aí que é a solução pelo princípio da especialidade. Certo? E aí onde é que você vai buscar esse conceito de substâncias ilícitas? Uma portaria do Ministério da Saúde, número 344, né? Essa portaria do Ministério da Saúde, número 344, ela traz um rol de substâncias ilícitas, em que quem tiver curiosidade, vai lá, dá uma acessada, vai ter todas as substâncias, né? Em que se você for pego, inclusive com remédios que tem essas substâncias, pode ser enquadrado em tráfico de drogas, tá? Um segundo princípio. Esse segundo princípio é o princípio da subsidiariedade. No princípio da subsidiariedade, você vai ter o quê? Uma norma tendo caráter subsidiário à outra. Então, você vai ter a norma tendo caráter subsidiário, e aí eu queria entender um pouquinho melhor esse fator de subsidiariedade. Você vai ter um crime chamado contágio de doença venérea, contágio de doença venérea. Esse contágio de doença venérea, o agente que transmite uma doença venérea a um cidadão, ele responderá por um crime de contágio de doença venérea. O que acontece? Esse crime, ele é um crime que tem um fator subsidiário. Por quê? Porque se do crime de contágio de doença venérea advir um resultado agravador, ou seja, um resultado morte, o contágio de doença venérea ele vai ter um fator subsidiário e ele deixa de ser aplicado para ser aplicado a norma do resultado agravador. Você vai ter a situação em que a subsidiariedade ela pode vir sendo expressa ou tácita. Expressa quando a própria lei, o próprio artigo, declara que ela tem um fator subsidiário. Ou seja, como por exemplo, você ter lá a lei dizendo que se resultar algo mais grave, ela vai ter um fator subsidiário. E tácita? Tácita quando implicitamente ela já vai advir esse fator subsidiário. Se você contrai o soro positivo, ou seja, a doença do HIV, e você transmite ela a outra pessoa, veja, inclusive tem uma discussão na doutrina por qual crime você poderia responder, que ainda não foi pacificado o tema. Ou seja, você tem 3 situações: contágio de doença venérea, tentativa de homicídio ou lesão corporal seguida de morte. Só pelo fato de você ter e transmitir. Tá? Então, depende de quem? Depende do juiz que vai julgar o caso. O juiz que for julgar o caso, ele pode aplicar uma das 3 situações. Ainda não é pacífico o tema nos tribunais superiores. E aí essa norma ela tem um caráter subsidiário porque ela mesmo diz expressamente que se resultar algo mais grave, como por exemplo a morte, o agente responderá por homicídio e não por contágio de doença venérea, tá? Porque ela vai ter um caráter subsidiário. Um terceiro princípio, e aqui eu peço que vocês marquem um asterisco. Princípio da consunção. E por vez, o princípio mais cobrado em questões de prova, tá? Princípio da consunção. E aqui você vai botar o seguinte, hashtag absorção. É Rogião, né? Princípio da construção, hashtag absorção, tá? Só vai acontecer a construção quando você identificar no caso concreto que está um crime sendo absorvido
pelo outro. Existem várias hipóteses que se discute o tema construção. Hipóteses de aplicação desse tema. E aí é o que vamos estudar agora. Veja, você vai colocar hipóteses de aplicação. Hipóteses de aplicação, tá? Perceba, eu estou trazendo algumas hipóteses, está cansada? Está meio assim ela, né? Vê só, para de falar, não, o cara fala que só a desgraça, bicho, não cala a boca 2 segundos, né? Ô, desgraça, meu irmão, mas o negócio é bom, bicho. O negócio é bom, o cara tem que falar muito. Para poder treinar, né? Tem que treinar, né? Vamos lá, hipóteses de aplicação da construção. Você vai ter o quê? Você vai ter uma norma sendo absorvida por outra, um crime sendo absorvido por outro, um crime meio sendo absorvido por um crime fim, um crime menos grave sendo absorvido por um crime mais grave, um crime de perigo sendo absorvido por um crime de dano, tá? Então são essas as hipóteses de aplicação que vamos discutir agora. Já estamos terminando, já está ficando fila na moda aqui para vocês. Daqui a pouco só falta esse outro princípio e encerramos a aula. Então vamos dar todo o gás agora, né? Vamos meter o ritmo, por quê? Porque o negócio é bom, né? O negócio é bom. Precisamos gabaritar aí toda vez que cair conflito aparente de normas penais. Tá? Inclusive eu peguei uma questão agora da FGV, em que na questão uma das alternativas trazia justamente a hashtag que a gente utiliza aqui. Tá? A absorção, falando que o princípio da construção, de fato, era um princípio em que absorvia outros crimes. Né? Então você já tem o quê? A absorção, né? Sendo bem legal. Galera, vamos às hipóteses de aplicação. A primeira delas que você vai ter é o chamado crime progressivo. Então coloca aí, a primeira hipótese é o crime progressivo. Bicho, a partir de agora o negócio começa a ficar bom, sabe por quê? Porque agora a gente começa a ver os crimes, né? Começa a ver como é que se pratica, como é que se absorve, porque o cara não responde por um por outro, né? Porque por enquanto, até agora, até o momento, você só estava vendo regras chatas, né? As regrinhas chatas pra caralho. Mas agora não, agora você vai entender, né? Vou matar todo mundo. Matar o Jales, matar todo mundo aqui, pô. Matar o nosso cameraman ali, né? Tem que morrer, cara. O negócio é bom. Né? Pra que ficar vivo, pô? Ah, bicho violento, cara. Vamos lá. Crime progressivo. No crime progressivo você vai colocar o seguinte. Você vai colocar no crime progressivo que o agente, ele... Primeiro ponto, você vai colocar aqui o seguinte. Hashtag crime de passagem obrigatória. Bota aí, crime de passagem obrigatória. Cara, vê só. O agente, para praticar um crime mais grave, ele obrigatoriamente deverá praticar um crime menos grave. Como assim, professor? Eu quero matar o Jales. Veja, eu quero matar o Jales, eu puxo uma arma, efetuo 3 disparos contra ele, os 3 metendo bem na caixa dos peitos. Pá, cai no chão lá, morre na hora porque atinge bem o coração. Os 3 atingem o coração. O cara vem treinando só para dar tiro no coração, né? Pra quê, pô? Amar. Amar, né? Pra quê, pô? Tem que botar tudo pra fora, né? Por isso que o cara dá o tiro, né? Vê só. Crime de passagem obrigatória. Massa, quero entender melhor. Eu quero matar o Jales, dou 3 disparos de arma de fogo nele, ele vem a óbito. Agora, para que eu conseguisse praticar o crime de homicídio, obrigatoriamente eu tive que praticar outro. Qual foi? A lesão corporal. Então você vai perceber que a lesão corporal é um crime de passagem obrigatória para o crime de homicídio. Veja, desde o início eu projeto a minha intenção para qual crime? Já o homicídio. Eu quero matar o cara, velho. Já desde o início eu já projeto com a morte. Tá? Então pratico a conduta para conseguir o resultado morte. Certo? Então, o crime de lesão corporal não é um crime de passagem obrigatória? É. Porque para que eu obtenha a morte, eu tenho que lesionar a vítima. Tá? Você vai dizer, mas bicho, todo crime de homicídio tem que ter a lesão? E aí? Sim. Você tem que lesionar os órgãos. Veja, me diga um exemplo que não tem lesão. Ofender o coração também é um tipo de lesão corporal. Lesão corporal é quando você ofende qualquer órgão, né? E aí... E ele...
Entendeu, galera? Vê só, você precisa ter a lesão. Inclusive, nessa situação, você tem a lesão no coração. Né? Vê só. Você tem outra hipótese de aplicação? Por que eu não respondo pelo crime de lesão corporal, já que eu perfizo uma lesão para depois atingir o resultado de morte? Por ser uma passagem obrigatória, o crime menos grave fica absorvido pelo crime mais... Por causa de qual princípio? Então, perceba, eu estou tratando hipóteses, mas o princípio é o da Só estou trazendo hipóteses, mas o princípio é o da construção. Tá? Então, você vai ter outra situação aqui, que é a progressão criminosa. A progressão criminosa. Na progressão criminosa acontece o quê? Acontece uma alteração do ânimo do agente. Veja, há uma mudança de dolo. Eu quero lesionar o Jales. E aí, segura aí. Eu quero lesionar o Jales. E aí eu começo a trocar porrada com ele. Tá, dou um rodo, ele cai no chão. Quando ele cai no chão, eu começo a bater. Veja, a minha intenção inicial era o quê? Lesionar, certo? Mas sendo que, como eu estou dominando aquela situação da luta, agora eu inverto meu ânimo e agora eu não quero mais só lesionar. Agora eu quero matar o Jales. Agora eu vou bater até ele morrer. Ah, desgraçado, né? O capeste, né? Pego o tijolo, meto nele, ele não morre, eu pego o paralelepípedo, meto na cabeça dele, pronto. Aí o negócio fica bom, né? E aí, veja, aqui houve uma mudança de dolo. Pratiquei a lesão corporal primeiro, consumei o crime de lesão corporal. Ou seja, bati. Tranquilo. Sendo que depois que eu bato, que eu já percebi que eu já bati, que eu já lesionei o que eu queria, eu mudo minha ideia, agora quero matar ele. E vou e pratico a conduta para matar. Responderei por qual crime? Já que eu consumei um crime de lesão corporal, agora é diferente. Eu consumei um crime de lesão corporal e depois fui praticar a conduta, mudei o dolo e matei o agente. E consumei o crime de homicídio. Por quê? Nessa situação veja, você vai ter o quê? O crime mais grave absolvendo o crime menos grave. Ou seja, o agente responderá pelo crime de homicídio. Tranquilo. Vamos a uma outra hipótese que é a chamada antefacto impunível. Bota aí, antefacto antefacto impunível. Veja, o antefacto impunível é aquele que está na linha de desdobramento causal da conduta. Ou seja, está na mesma prática da conduta, naquela mesmo raciocínio da conduta, em que existe um nexo entre uma e a outra. Você vai ter uma situação de quê? Imagine só o exemplo em que você tem o agente querendo praticar o crime de furto dentro de uma residência, e aí ele vai e pula o muro. Ou seja, ele teve autorização para entrar, então ele praticou um crime chamado violação do domicílio. Tá? Ele invadiu o domicílio, violou um domicílio. Entrou, pega uma televisão, foge. Quando ele está a tantos metros da casa, a polícia o prende em flagrante ainda com o objeto do crime. E aí, praticou o crime de furto. Violação do domicílio e crime de furto. Ele responde pelo quê? Por quê? Não só por ser mais grave, mas sim porque o crime de violação do domicílio estava dentro da linha do desdobramento. O agente, desde o início, queria qual? O furto. Né? E a violação do domicílio ficou no caminho para que ele fizesse outro crime. Agora eu pergunto, trata-se de um crime de passagem obrigatória? Não, por quê? Porque para que você tenha um crime de furto, você obrigatoriamente não precisa passar por uma violação do domicílio. Eu posso chegar na porta do cara aí, furtar. Eu posso pedir para entrar, ele me permitir a entrada e eu furto na casa dele. Então, a violação do domicílio não é uma passagem obrigatória para o crime de furto. Tá? Pode acontecer o furto sem a violação do domicílio. Eu quero chamar a atenção dos senhores aqui para anotar uma súmula. A súmula 17 do STJ. Súmula 17 do STJ. Súmula 17 do STJ. Essa súmula 17 do STJ fala o seguinte. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por esse absolvido. Você vai ter a situação em que o agente, ele falsifica um documento
para poder induzir alguém a erro, ou então para manter essa pessoa em erro, para que ele possa obter vantagem indevida. Quando essa falsificação ela não tiver maior potencialidade lesiva, significa dizer que ela não consegue enganar outras pessoas, o falso se exaure no estelionato. Ou seja, a falsificação do documento é absorvida pelo crime de estelionato. Tá? Todavia, quando ele utilizar uma falsificação do documento que consiga trazer outras potencialidades lesivas, ou seja, enganar tanto a sua vítima como qualquer outra pessoa, aí, meu irmão, ele vai responder pelos dois crimes, falsificação e estelionato. Beleza? Essa súmula é muito interessante, por quê? Porque é uma súmula que se aplica à questão do princípio da construção. Tá? Bota aí outra situação de aplicação, que é o chamado... Vou botar aqui. Crime de perigo. No crime de perigo e o crime de dano, você vai ter o quê? A situação em que o agente que pratica o crime de perigo e depois pratica o crime de dano, tem o crime de perigo absorvido pelo crime de... Ou seja, o crime meio é absorvido pelo crime fim. O crime menos grave é absorvido pelo crime mais... Eu ameaço o Jales de morte e concretizo a feita. Chego e mato o Jales. Consequência, responderei eu pelo crime de ameaça mais o crime de homicídio? Não. Pelo princípio da construção, o crime de ameaça é absorvido pelo crime de homicídio. Tá? E aí a gente vem a uma última hipótese, que é o chamado pós-factum impunível. O pós-factum impunível pode ser considerado como um exaurimento do crime principal. Tá? Imagine a situação. Chego e furto o carro do Jales. E aí eu furto o carro do Jales, pá, sendo que você sabe que geralmente acontece o quê? Os caras furtam o carro e tá nem aí, né? Só mete o pé, né? E aí, meu irmão, os caras lascam o carro no poste, lascam o carro em outro carro, lascam o carro nos canteiros, abandonam o carro, toca fogo, né? Geralmente acontece isso. Imagina, eu pego o carro do Jales, saio em fuga, despistando, lasco o carro no poste. Puf, acabo com o carro. Com raiva, eu pego e toco fogo no carro. Respondo eu pelo crime de dano e pelo crime de furto? Veja, eu pratiquei dois crimes agora totalmente distintos. Respondo eu pelo crime de dano em relação ao patrimônio do Jales e respondo eu pelo crime de furto que eu pratiquei, que foi o furto do carro. E aí? Nessa situação que você vai botar uma observação. Bota uma observação aí. Toda vez que o dano for em relação, toda vez que o dano for em relação à própria res, entre parênteses, o objeto do crime, não será punido, restando o crime de dano, não será punido. Não será punido, restando o crime de dano absorvido pelo crime de furto. Agora eu vou trazer outro exemplo. Eu furto o carro do Jales, saio em fuga. No momento da fuga, eu bato naqueles postes fininhos que tem. O poste cai na cabeça de 7 pessoas e mata as 7 de uma vez só. Respondo eu pelo crime de furto, dano em relação ao carro, dano em relação ao poste e os homicídios? E aí agora? Agora foi pau, né? Você vai colocar aí o seguinte, segunda observação, observação 2, né? OBS 2 aí. Então aqui você teve a observação 1 e agora você vai botar a observação 2. O agente responderá
O agente responderá por todos os danos causados a terceiros. O agente responderá por todos os danos causados a terceiros. Então, veja. Você vai ter a situação em que o cara furta um veículo e empreende fuga. No momento da fuga, ele bate com o carro, ocasionando dano no carro, no poste e mata 7 pessoas. Então, qual a consequência? Ele vai responder pelo furto. O dano em relação ao carro, ele responde? O dano em relação ao carro, ele responde? Não, você acabou de anotar a observação 1. Na observação você botou o quê? Os danos a terceiros ele responde, né? Então, o dano no poste e os homicídios ele responde. Responderá pelo furto e todos os outros crimes em concurso, tá? Em concurso formal de crimes. E aí vamos tratar do último. Os a terceiros que eu falo não é só dano patrimonial. É o dano a pessoas mesmo também. E aí, veja, todos os crimes que eu cometo em relação a terceiros eu respondo. Agora, em relação ao objeto do crime, não, porque se trata de um pós-facto impunível, ou seja, trata-se ali de um exaurimento do crime, tá? Pronto? Vamos lá. E aí agora você vem ao último princípio. Princípio da alternatividade. E aqui você vai marcar um asterisco também, tá? Galera, segura aí, por favor. Aqui você vai marcar um asterisco também. Princípio da alternatividade. É o último princípio e a gente encerra por hoje. E para a gente não demorar muito, vai botar aqui o seguinte, hashtag, bota até com o vermelho, que é o que a gente vem colocando, né? Hashtag tipo misto alternativo. Tipo misto alternativo. Hashtag crime de ação múltipla. E hashtag crime de conteúdo variado. Veja, eu acabei de explicar que o princípio da construção precisávamos entender de uma hashtag. Qual era? Absorção. É um crime absolvido por outro. Quando se fala de princípio da alternatividade, você vai ter esse princípio aqui como importante, mas ele só se aplica em um caso. Nos casos que você tem crimes em que prevê mais de uma conduta, como por exemplo estupro, contrabando, como por exemplo também o crime de tráfico de drogas, entre outros que você vai ter mais de uma conduta no tipo penal. Veja, o que seria o crime de estupro? Artigo 213 do Código Penal. No artigo 213 você vai ter o quê? Você vai ter a tipificação do crime de estupro como sendo o quê? Você vai ter constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal ou deixar que com ela se pratique qualquer outro ato libidinoso. Então você vai ter conjunção carnal e outro ato libidinoso, podendo ser qualquer situação. Toda vez que a gente, por força desse princípio aqui, toda vez que a gente pratica mais de uma conduta no mesmo contexto fático, só responde ele por um crime. Veja, não é absolvido um por outro, mas por força desse princípio, se o crime prevê mais de uma conduta, ele só responde por um. É aquela coisa de você, veja, eu cultivo a droga e eu vendo. Sou preso em flagrante. Vou responder por 2 crimes de tráfico? Não. Por quê? Porque eu pratiquei mais de uma conduta no mesmo contexto fático. Então é importante vocês anotarem isso. Os crimes que prevê várias condutas, o agente só responderá por uma delas. Desde que as condutas sejam praticadas no mesmo contexto fático. E aí eu preciso trazer um exemplo. Esse exemplo ele é bem interessante porque eu geralmente gosto de traumatizar a galera, né? Os exemplos é melhor de traumatizar. Vê só. Eu ia citar professores, né? Mas está gravando, eu não vou citar mais nenhuma professora, né? Deixa pra lá, né? Vamos citar a Josefina. A Josefina estava aqui no PhD, e vou traumatizar as meninas, né? Estava aqui no PhD e terminou a aula, tinha que ir embora.
Sendo que o ponto de ônibus que ela pega não é esse aqui do lado. Ela tem que ir para a praça da faculdade. Veja, nesse dia a praça da faculdade está bastante violenta, né? O tráfico está imperando agora, pelo que eu soube. E aí o tráfico, eu não sei nada de agora, já é de tempo. Então você tem o tráfico lá, a galera está comentando, a galera está traficando muito, está ficando muito perigoso. Inclusive, recentemente o BOPE invadiu a praça, né, com vários carros fazendo um cerco lá na galera. Então você vai ter o quê? A Josefina precisava ir para casa, ela foi andando até a praça da faculdade, 10h30 da noite. Quando ela estava chegando perto da praça, na praça da faculdade, ela tem que atravessar até chegar ao ponto, né? É bem no meio o ponto, né, na praça. E ela andando. Veja, antigamente as meninas faziam o quê? As meninas pegavam a bolsa, pegava a alça, né? Botava a mão assim, botava ela aqui e andava assim, né? Qualquer coisa ela agarrava, né? Não era assim? Hoje em dia as meninas já estão um negócio padrão FIFA, né? Faz o quê? Bota a bolsa aqui, bota os saltos, o tamanho do mundo, né? Empina o bumbum e empina o rosto, né? Tá andando toda empinadinha, bonitinha, padrão FIFA. E aí começa a chamar atenção, logicamente. E aí os caboclos falam o quê? Eita porra, que gatinha, show de bola. E aí, meu irmão, peço que mantenham o nível, tá? Para que a gente possa tratar do assunto e das condutas, sem que a gente perca o senso, tá? Então, vê só. Quando ela estava andando, o cara começou a dar em cima dela. E perseguindo ela. E ela ficando agoniada. E ela, meu Deus do céu, volta aqui, já ia tirar o sapato e ficando nervosa. E o cara, tinha que conversar e tal, e aí, conhecer aqui, dar uma chance. Não sei nem se fala assim mais, né? Não sei nem se é assim mais que se fala, né? Aí, vamos praticar um crush, né? Sei lá, né? Fechar, é? Aí você vai, né? Tá, o cara começou a seguir ela e insistindo, e ela, meu amigo, quero não, me procura o seu lugar. Aí ele, não, porque não sei o quê, mas você me dá uma chance, pelo menos conhecer, cara. Ele, não, oxi, tá doido, é, velho? Eu quero um nojento que nem tu, né? Aí sai andando, né? E o cara seguindo ela, e ela, meu Deus do céu, eu vou morrer, né? A primeira coisa que a pessoa pensa, né? Vou ser assaltado ou vou morrer? Pronto, eu tô fodido. Né? Vou correr, né? Vou correr, não, Deus me socorra agora, né? E aí o que acontece? Cara, vamos dramatizar, né? O cara puto da vida por causa que ela começou a esnobar ele, marca a carreira e dá uma voadora. Ela, puf, ela cai no chão, meu irmão. E ele arrasta ela para trás do IML. Quando chega atrás do IML, ele puxa a arma e faz: se você gritar, eu disparo. Eu mato você aqui agora. Sendo que quando ele estava arrastando ela, justamente, ele estava com a arma na cintura aqui nela, né? E ela, meu Deus do céu, lá. E uma pessoa lá no finalzinho viu uma situação meio estranha. Né? Liga para a polícia. E aí, beleza. O cara arrastou ela para trás do IML, chega atrás do IML. Ele começa a forçar ela, veja, tinha a minha querida professora Jennifer, né? Vou citar ela, tem que citar, cara, porque ela gostava de usar uns saltos massa, sabe? E uns vestidinhos, ela sempre gosta de um vestidinho. E aí, o que acontece? Eu não vou citar ela como sendo a vítima dessa vez. Ela vai ser só para elucidar o vestidinho que ela usava. E aí o cara, porra, queria porque queria estuprar ela, e aí ele tenta tirar a calcinha dela e ela não queria, dando chute, dando sai daqui, gritando. E aí o bicho fica puto e dá uma bomba na cara dela. Puf, dá um murro. Fica meia, já incha isso aqui logo na hora, né? E aí ele continua tentando tirar a calcinha dela, ela não deixa, fica dando chute, sai desgraçado, socorro, socorro. E ele cala a boca, filha da peste. Aí pega a arma e dá uma coronhada, que abre isso aqui dela. Veja, e o bicho começa a tentar tirar, e aí ela se batendo, ele dá outro murro, sendo que esse murro agora ela mete a cabeça no chão e começa a ficar meia tonta. Já começa a ter uma resistência diminuída, né? E aí, meu irmão, enfim, ele consegue tirar a calcinha dela. Agora o problema é fazer a penetração, né? Ele tenta lá, e ela, meu Deus, ainda tentando resistir, ele pega a arma e dá mais 2 coronhadas na cara dela. Em que abre a testa e mais outro canto aí na cabeça. Não, pô, peraí, né? Matar não. Matar não, pô, o cara tem que, né, praticar lá o que ele queria praticar, pô. Matar não. Nesse exemplo, não. Ela só vai morrer depois. Necrofilia não, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. E para a gente continuar e encerrar logo o assunto, aí ele vai e, veja, quando a mulher, ela é natural, quando a mulher ela quer praticar o sexo, que ela está afim, ela tem o quê? Uma dilatação da vagina e uma lubrificação normal, que é para facilitar a penetração. Né? O que seria a conjunção carnal? A penetração do pênis na cópula vagínica. Quando ela não quer, aí ainda continua a contração, e aí, quando o cara força, tem rompimento.
né? O rompimento que é atestado por meio de perícia que vai causar uma lesão a ela. Talvez possa até ter uma lubrificação, porque, ou não, eu não sei atestar isso, mas vai ter, de fato, a perícia lá porque vai lesionar. E aí, meu irmão, o cara vai e consegue fazer a penetração. E aí, no meio que ele está fazendo a construção carnal lá, ele para e força ela a praticar sexo oral. E aí, no ato do sexo oral, ela, porra, não queria, ele bota a arma na boca dela e diz, ou você faz, ou eu atiro na sua cabeça. E aí ela é obrigada, se vê retraída ali a fazer aquela situação calamitosa. Ele enjoa do sexo oral, dá um murro na venta dela, que quebra imediatamente a venta, ela cai no chão de lado, toda quase desmaiada. E ele decide fazer o quê? O sexo anal. E aí, meu irmão, veja, ele praticou várias condutas. E aí ele termina lá, quando ele termina, ele puxa a arma e faz, olha, se você gritar, se você se levantar, se você olhar para o lado, se você fazer alguma coisa, vestir a roupa, fizer alguma coisa, eu atiro em você, eu volto e mato você. E ela lá só fica chorando e tal, e ele sai. Quando ele está saindo, normalmente, como se nada tivesse acontecido, a polícia vem e prende ele em flagrante. Né? Veja, ele estava usando uma arma em que ele não tinha o atestado para utilizar, ele não tinha o porte, né? O porte, extramuros, o porte. E aí ele é preso em flagrante pelo porte legal de arma de fogo, sendo que identificam que era ele que estava arrastando ela para lá. E a polícia consegue achar ela e identifica lá que ela tinha sido estuprada. E aí ele responderá por porte ilegal de arma de fogo e 4 crimes de estupro. Pergunto, essa situação está correta? Vamos lá. Porte ilegal de arma de fogo, 4 crimes de estupro, além da lesão corporal. Está certo ou errado? Ele só responderá pelo crime de estupro. Você vai ter... Então, só para a gente encerrar, por causa do adiantar da hora, você vai ter a seguinte situação. Você vai ter a aplicação do princípio da alternatividade, em que se aplica ao quê? Aos conteúdos variados, aqueles crimes que prevê mais de uma conduta. Se mais de uma conduta for praticada no mesmo contexto fático, quantos crimes ele pratica? Por sua vez, ele vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, porque ele estava portando ilegalmente uma arma de fogo, e ele foi preso em flagrante nessa situação. E ele vai responder por um único crime de estupro. Por que não a lesão corporal? Porque se você analisar o crime de estupro, você vai ver que o crime é praticado mediante violência ou grave. Violência é justamente as agressões físicas capazes de fazer com que a mulher não tenha resistência à situação. Tá bom? Galera, muito obrigado. Na próxima aula a gente começa a teoria do crime.